graça e a paz do Senhor Jesus seja em cada coração, amém. Quantos estão aqui hoje felizes com o Senhor Jesus? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias, digam amém. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 26, do versículo 17 até o versículo 25. Gênesis, capítulo 26, do versículo 17 ao versículo 25. Se alguém não tem a Bíblia, acompanhe a leitura aí na tela em nome de Jesus. Gênesis capítulo 26, do versículo 17 ao 25, está escrito assim: Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Portanto, dali cavou ainda outro poço, e como por esse não se contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém, irmãos? Que todos digam graças a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a sua mão direita aí sobre a altura do seu coração por um instante. Toda a igreja feche os seus olhos nesse momento na presença de Deus. Comece a pedir ao Espírito Santo que Ele venha preparar o teu coração para você receber esta palavra. Comece a pedir ao Espírito Santo que Ele venha hoje usar a boca do pregador, que Ele venha hoje usar a vida do mensageiro, para que não seja o homem a estar falando absolutamente nada com você hoje aqui, mas que venha ser o Espírito Santo de Deus a estar trazendo uma palavra poderosa ao teu coração, capaz de abrir para você todas as portas que estão fechadas, capaz de trazer à existência o que não existe, capaz de estar gerando dentro de você algo tão poderoso, de maneira que a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Peça ao Espírito Santo que fale contigo nesta noite, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso,
Deus querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, eu estou aqui diante da tua presença e mais uma vez eu coloco a minha vida diante de ti, pedindo que pela tua misericórdia o Senhor tome a minha vida em tuas mãos, coloque a tua palavra na minha boca e me use para estar falando com a tua igreja, que eu não venha estar falando nada de mim mesmo nesta noite de hoje, mas tudo que eu falar aqui, meu Pai, que venha ser na direção e por obra e graça do teu Espírito Santo. Por isso toma a minha vida e use a minha boca e fale com teu povo, e que esta palavra venha a ser uma resposta do Senhor para esses que entraram aqui talvez preocupados, talvez com o coração entristecido. Que esta palavra de hoje, meu Deus, venha trazer ânimo para esses que estão desanimados, que esta palavra venha estar gerando dentro de cada pessoa uma unção extraordinária, para eles terem uma jornada feliz diante da tua presença. Que a tua palavra venha encontrar lugar no coração da tua igreja, e que a tua palavra vá e produza o resultado pelo qual ela será mandada, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, amém, Senhor, graças a Deus, amém. Igreja, aplauda bem forte aí o nome do Senhor Jesus. Só você que acredita que esta é a palavra do Senhor, bate palmas forte aí, igreja, exaltando, glorificando o nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, por mais uma vez nós termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês que na noite de hoje decidiram estar aqui na presença do Senhor, para poder estar ouvindo a voz do Senhor e, acima de tudo, para poder estar oferecendo ao Senhor toda a sua adoração, para poder estar louvando e bendizendo o nome dele, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém, igreja? E eu hoje quero estar compartilhando com vocês esta palavra que o Espírito Santo de Deus ele colocou no meu coração. Eu quero estar pedindo toda a igreja o máximo de atenção para o que eu vou estar ministrando e falando com vocês aqui hoje. Eu sei que é uma palavra bastante conhecida, eu mesmo já preguei esta palavra aqui por várias vezes, mas eu confesso a vocês que já tem alguns dias que eu estou meditando nesta palavra de Deus, e que o Espírito Santo ele tem compartilhado algo comigo dentro desta palavra, e eu quero hoje poder estar compartilhando com vocês. Eu quero pedir a sua atenção, porque a Bíblia diz assim, que o Senhor Deus ele não fará coisa alguma sem antes as terem revelado aos seus escolhidos. Eu acredito que cada um de nós que hoje estamos ouvindo esta palavra, quer seja você que está aqui na igreja, quer ser os irmãos que estão em casa acompanhando pela internet, eu acredito que nós fomos escolhidos, cada um de nós fomos escolhidos para ouvir o que Deus vai falar aqui hoje. Portanto, o que ele vai falar aqui hoje, o que ele vai revelar para nós através desta palavra, acredite, nós vamos tomar posse e nós vamos viver isso na nossa vida para a glória do Senhor Jesus. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Então ouça aqui com atenção. Primeiramente eu quero que você entenda que no tempo e no lugar onde Isaac estava, dentro desse texto que nós acabamos de ler, a arte de cavar poços era algo essencial para a sua própria sobrevivência, como também para a sua prosperidade, para a sua vida profissional e financeira. Naquele tempo e no lugar onde eles estavam, a água era mais valiosa do que ouro, porque a água ali atraía prosperidade e riquezas.
porque ali eles dependiam de plantio e de colheita. E como eles estavam em um lugar onde a terra era árida, onde a terra era seca, para que eles viessem ter uma boa colheita, era indispensável que eles tivessem água para poder estar regando a terra. Por isso a Bíblia ela está destacando aqui a respeito dos poços que Isaac ele cavava. E aqui a partir do texto que nós lemos, do versículo 17 de Gênesis 26, a Bíblia ela já está relatando de quando Isaac ele está no vale de Gerar, no deserto de Gerar. E a Bíblia diz que ali Isaac ele cavou um poço. E quando ele cava o primeiro poço, a Bíblia diz que ele encontra água. E quando ele encontra água, os pastores da cidade de Gerar contendam com ele, ou seja, brigam com ele, dizendo: esse poço é nosso, essas águas são nossas. E a Bíblia diz que porque teve contenda naquele lugar, Isaac chamou aquele poço de Ezeque. Ezeque significa lugar de contenda. Mas a Bíblia diz que ele não desistiu. Ele cavou mais um poço. E em mais esse poço que ele cava, ele encontra água. E a Bíblia diz que ali também contenderam com ele, ali também eles brigaram com ele. E ele chamou aquele poço de Sitna. Sitna significa lugar de inimizade. Ele fez inimigos por causa daquele poço, por isso ele chamou o poço de Sitna, onde ele fez mais inimigos. Mas a Bíblia diz que Isaac, ele não desistiu, ele continuou cavando. E a Bíblia diz que ele cava um terceiro poço. E nesse terceiro poço também ele encontra água. E a Bíblia diz que por esse poço ninguém contendeu com ele, ou seja, ninguém criou confusão com ele, ninguém brigou com ele. Aí a Bíblia diz que nesse terceiro poço ele coloca o nome de Reobote. Reobote significa lugar de prosperidade, lugar espaçoso, lugar de refrigério, lugar de descanso. Aí quando Isaac ele encontra e ele cava esse novo poço, Reobote, ele diz assim: agora nós prosperaremos nessa terra. Agora nós teremos descanso, agora nós teremos um lugar espaçoso onde nós poderemos prosperar. Mas aí a Bíblia diz que Isaac ele sobe para Berseba. Guarde esta palavra no seu coração, esse nome, Berseba. Coloque a sua mão direita no seu coração aí e fala assim comigo: Berseba é o meu lugar. Mais forte: Berseba é o meu lugar. Amém. Guarde esse nome para você entender o que eu vou ministrar para você, o que eu vou pregar para você aqui hoje. Então a Bíblia diz que ele sobe, ele sai de Reobote e ele sobe para Berseba. Em Berseba a Bíblia diz que o Senhor Deus aparece para Isaac. E em Berseba a Bíblia diz que Deus fala com Isaac. E Deus diz para ele assim: eu sou o Deus de Abraão teu pai, e eis que eu sou contigo, e eu prosperarei a ti e a tua descendência neste lugar. Agora preste atenção. Depois que Isaac ele ouve a voz de Deus em Berseba, a Bíblia diz que ele edifica ali um altar ao Senhor. Depois que ele edifica ali um altar ao Senhor,
A Bíblia diz que ele invoca o nome do Senhor. Guarde isso. Ele edifica um altar, ele invoca o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele constrói, ele edifica ali as suas tendas. E a Bíblia diz que novamente ele cava ali mais um poço. Então ele faz, perceba, 4 coisas: edifica um altar, invoca ao Senhor, edifica as suas tendas e cava um poço. Amém, igreja? Irmãos, quando nós pegamos esta palavra de Deus, você vai descobrir como que Deus ele trabalha na vida daquele que anda segundo a direção dele. Como que Deus ele prospera e honra aquele que faz a sua jornada debaixo da direção de Deus. Se você pega Gênesis 26, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que mais uma vez houve fome na terra, como havia acontecido na época ou nos tempos de Abraão. Aqui já tinha cerca de 100 anos que Abraão havia morrido. E a Bíblia diz que mais uma vez houve fome sobre a terra. E a Bíblia diz que Deus ele manda Isaac ir para uma cidade chamada Gerar, uma cidade que era habitada pelos filisteus. A Bíblia diz que Isaac ele queria ir para o Egito para buscar sustento para ele e para sua família, para buscar proteção e provisão para ele e para sua família. Mas a Bíblia diz que quando ele cogita no seu coração está indo para o Egito, Deus aparece para ele e Deus fala para ele: não desças para o Egito, mas permaneça no lugar onde eu te mostrei. E como eu fui com teu pai Abraão, eu serei contigo e eu te farei prosperar nesse lugar. Aí a Bíblia diz que Isaac ele se torna peregrino na cidade de Gerar. Se você pega o capítulo 26, o versículo 12 de Gênesis, você vai ver que a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo ano Isaac ele colheu 100 vezes mais. A Bíblia diz que Isaac enriqueceu naquela terra. Isaac prosperou e se tornou riquíssimo. A Bíblia faz questão de estar distinguindo riqueza de prosperidade. A Bíblia diz que ele prosperou, a Bíblia diz que ele enriqueceu e prosperou. Então riqueza e prosperidade são duas coisas diferentes. Ele enriqueceu e prosperou. Tem gente que é rica, mas não é próspera. Porque prosperidade não é você ter tudo o que você quer. Prosperidade é você ter tudo o que você precisa. É você não ter falta de nada. Então a Bíblia está dizendo que além de Isaac ele ter se tornado rico, também ele prosperou, ele não tinha falta de nada. E a Bíblia faz questão de destacar porque o Senhor o abençoou. Quando o Senhor decide abençoar alguém, entenda você, não importa onde esse alguém ele esteja, se o Senhor decidiu abençoar, ele vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Aleluias! Glória a Deus! Então nós precisamos entender que Isaac ele enriqueceu, Isaac ele prosperou porque o Senhor o abençoou. Um detalhe, a Bíblia diz que para ele enriquecer, para ele prosperar, primeiro ele teve que semear naquela terra onde ele estava. Antes dele colher, ele teve que plantar. Significa dizer que não tem como você colher sem você plantar. A colheita vem através de uma semeadura, através da semente que nós lançamos. Então Isaac aqui naquela terra, ele teve coragem de lançar a sua semente. E semeou Isaac naquela terra. E naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. De maneira que ele enriqueceu, prosperou e ficou riquíssimo. Porque o Senhor Deus estava com ele, porque o Senhor Deus o abençoava.
Aí a Bíblia diz que os filisteus começaram a sentir inveja ao ver a prosperidade de Isaque. Aí a Bíblia diz que Abimeleque, o rei dos filisteus, chama Isaque para uma conversa, e ele expulsa Isaque da cidade de Gerar. Por causa da inveja, ele chega para Isaque e fala assim: olha, você vai ter que sair do nosso meio, porque você é mais rico e mais poderoso do que nós. Escute isso. O rei Abimeleque está reconhecendo que Isaque se tornou mais rico e mais poderoso do que eles. Porque a Bíblia diz que Isaque tinha mais ovelhas, Isaque tinha mais bois, Isaque tinha mais servos que trabalhavam para ele. Então Isaque era mais poderoso. E Abimeleque chega e expulsa ele. Agora entenda, Isaque sabia da promessa que ele carregava, irmãos. Porque aqui Deus já tinha aparecido para ele e falado: não desça para o Egito, mas permaneça na terra que eu te coloquei, porque como eu fui com Abraão teu pai, eu também sou contigo. Ou seja, eu tenho uma promessa com você, Isaque. Abraão morreu, mas a minha promessa na tua vida, ela continua viva. Então Isaque, ele tinha consciência da promessa que ele carregava. Ei, você que está aqui nessa noite, você tem que ter consciência que tem uma promessa de Deus na tua vida. Você carrega uma promessa de Deus sobre a tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluias. Pode aplaudir o nome do Senhor. Glórias. Então Isaque, ele tinha plena consciência da promessa que ele carregava. Aí quando ele é expulso da terra de Gerar, a Bíblia diz que ele vai para o vale de Gerar, para a parte deserta daquela cidade. O lugar onde ninguém morava, o lugar onde ninguém queria, era o vale, era o deserto. E a Bíblia diz que ele vai e ele arma o seu acampamento ali. Ele monta o seu acampamento lá no vale. E lá no vale a Bíblia diz que ele cava e ele encontra um poço de água viva. E a água naquele tempo, lembra que eu falei para você no início? Água naquele tempo tinha mais valor do que ouro. Água naquele tempo era sinônimo de prosperidade e de riqueza. Então quando Isaque, ele chega lá no vale, lá no deserto de Gerar, o que é que ele encontra? Ele encontra prosperidade, ele encontra riqueza. Agora olhe para mim aqui para você entender. Tem muita gente que passa a vida inteira tentando conhecer o segredo da prosperidade. E a maioria das pessoas acham que o segredo da prosperidade está no lugar que ele se encontra. Por isso que tem gente que não consegue fazer morada em lugar nenhum. Vive mudando de bairro, vive mudando de casa, vive mudando de cidade, vive mudando de igreja. Porque elas pensam assim: eu vou sair dessa cidade, porque se eu for para a cidade tal, lá eu vou prosperar. Ela acha que tem a ver com lugar. Eu vou sair dessa igreja, porque eu só vou prosperar na igreja tal. E ela acha que a solução está em mudar de igreja. Só que preste atenção, guarde no teu coração isso que eu vou falar com você. O segredo da prosperidade não está no lugar que você se encontra. O segredo da prosperidade está na promessa que você carrega. Eu vou repetir para te dar a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. O segredo da prosperidade não está no lugar que você se encontra. O segredo da prosperidade está na promessa que você carrega. Pode louvar e glorificar o nome do Senhor, porque há uma promessa sobre a tua vida. Aleluia! Há uma
promessa de Deus sobre você. E eu estou profetizando, você recebe se você quiser. Eu estou profetizando que por causa da promessa de Deus na tua vida, você vai prosperar. Por causa da promessa de Deus na sua vida, 2023 vai ser o seu ano. Vai ser o ano de você prosperar. Vai ser o ano que Deus vai te colocar em lugares altos para a glória do nome dele. Aleluias, glória a Deus. Então veja bem, a Bíblia diz que lá no deserto de Gerar, lá no meio do vale, eu sei que muitos de nós aqui, eu sempre falo isso aqui, muitos de nós aqui já passamos por vale ou estamos passando por um vale. Vale é os desertos que nós enfrentamos na vida. São as lutas, são os problemas, são as adversidades, são os momentos ruins. Vale é quando aquela porta se fecha, é quando aquele emprego que você dependia dele de repente acaba, você é mandado embora. O vale é quando você chega diante do médico e ele fala: olha, infelizmente a doença é incurável, não tem nada que eu possa fazer. Vale é quando você talvez está vivendo um momento bom da sua vida e de repente você perde aquela pessoa tão querida, tão amada, e você é colocado no vale. Você precisa entender uma coisa: ninguém, meu irmão e minha irmã, está livre de passar pelo vale. Só que quando nós carregamos o peso de uma promessa sobre nós, nós nunca estamos no vale sozinho. Deus sempre vai estar conosco. E nós precisamos entender que vale não é lugar de nós estarmos edificando morada, de nós estarmos edificando tenda. Vale é o lugar de nós estarmos armando um acampamento, porque o vale é passageiro, é só um acampamento, porque daqui a pouco eu estou pegando tudo e estou indo embora. Lembra do Salmo 23, no capítulo 23, no versículo 4: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu só vou passar, mas eu não vou temer, porque o Senhor, o meu Deus, estará comigo no meio desse vale. Aleluias! Não importa o vale, é só passagem. Glória a Deus! Aleluias! Mas lá nesse vale, lá no vale de Gerar, a Bíblia diz que ali Isaac, ele arma um acampamento. Ele sabe que ele não vai permanecer lá, ele sabe que é um lugar passageiro. Mas como o Senhor estava com ele, ele cava um poço e ele encontra águas vivas. Ou seja, o vale prosperou, irmãos. O vale agora já não é mais terra seca, é lugar de riqueza, mas é também um lugar de passagem. Aí vem os pastores de Gerar, aqueles que expulsaram Isaac, aqueles que não quiseram que Isaac permanecesse na cidade deles, porque Isaac havia se tornado mais poderoso do que eles. Aí eles vêm, e a Bíblia diz que eles contendem contra Isaac, eles brigam com Isaac. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que quando o rei Abimeleque vai expulsar Isaac lá de Gerar, Isaac ele não reage. Quando os pastores de Gerar vêm expulsar Isaac do vale de Gerar, Isaac não reage. Ele não fica brigando por causa daquele poço, ele não fica brigando por causa daquele vale. Aí talvez alguém fale assim: mas Isaac, ele não poderia brigar porque afinal de contas era um rei. Mas a Bíblia diz que ele era mais poderoso do que eles. Entende? Ele tinha condições de brigar com eles, ele tinha condições de bater, ele tinha condições de fazer alguma coisa para poder permanecer ali. Mas a Bíblia diz que ele não brigou. A Bíblia diz que foram eles que contenderam com ele, foram eles que brigaram com ele. Ele simplesmente pega o seu acampamento e vai embora. Ele não fica brigando, sabe por quê? Porque a vida dele está debaixo da presença de Deus. A vida dele está na direção de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, Isaac tem a consciência que o melhor que Deus tem para ele não é aquilo ali que ele está vivendo. Ele sabe que o melhor de Deus para ele está lá na frente. Então ele não vai ficar brigando por causa de poço aqui no deserto, porque ele sabe que lá na frente Deus tem um manancial para ele. Deus tem um rio de água viva preparado para ele. Ei, quem sabe o Deus que serve, quem conhece o Deus que serve, não fica
fica brigando por causa de poço, não. Quem conhece o Deus que serve, não fica brigando por nada, não. Se você perde uma coisa aqui, se uma porta se fecha para você aqui, mas você serve o Deus que é dono de tudo, dono do ouro e da prata, você sabe que lá na frente Ele vai abrir uma porta muito maior, Ele vai preparar algo muito melhor a você, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glórias! Aqui em Ezequiel, quem contenda com Isaac são aqueles mesmos que haviam expulsado ele de Gerar. Ele abre mão de Ezequiel, ele vai e cava outro poço. Ele encontra mais água. Aí agora vem novos inimigos. Pessoas que talvez nem conheciam Isaac, nem sabia quem Isaac era, mas eles criam contenda com Isaac novamente. Tem pessoas que não gostam de você sem nem saber quem você é. Tem pessoas que falam mal de você, que levantam contra você sem saber absolutamente nada da sua vida. Sabe por que isso acontece? É porque você tem promessa de Deus. É porque Deus tem um propósito na sua vida. E quando Deus tem propósito na vida de alguém, o diabo sempre vai se levantar. Satanás sempre vai usar alguém. Satanás sempre vai levantar alguém para tentar impedir você de alcançar a promessa de Deus. Então aqui em Sitna, as pessoas se levantam, contendam com Isaac sem nem saber quem ele era. Aí o que é que ele faz? Mais uma vez ele deixa o poço para eles. Pode ficar com Sitna. E ele vai e cava novamente. E a Bíblia diz que mais uma vez, quando ele abre o poço, a Bíblia diz que mais uma vez ele encontra água viva, uma nascente de água. E ali ninguém contenda com ele. Ali ninguém se levanta contra ele. Ninguém vem para expulsar Isaac. Aí ele fala assim: esse poço eu vou chamar de Reobote, porque nesse lugar o Senhor me deu descanso. Nesse lugar ninguém contendeu comigo, ninguém se levantou contra mim. Vai se chamar Reobote, porque aqui eu vou prosperar, porque aqui o Senhor me deu refrigério. Ei, deixa eu falar para você: não existe luta que permaneça para sempre, não existe problema que permaneça para sempre, não existe lágrimas que dure a noite inteira. Nós precisamos entender que vai chegar um tempo de refrigério para a nossa vida, vai chegar um tempo de prosperidade para a nossa vida, vai chegar um tempo de descanso para a nossa vida. Escute o que eu estou pregando para você nessa noite. Eu sei que talvez a sua luta tenha sido grande, eu sei que você tem atravessado muitos desertos, eu sei que talvez você tenha vivido muitas contendas em áreas da sua vida, mas Deus está dizendo que Reobote está chegando para você. Vai ter tempo de refrigério, vai ter tempo de descanso, vai ter tempo de prosperidade sobre a tua vida, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Você só precisa continuar andando, continuar cavando, continuar semeando. Não fica se lamentando pelas lutas, pelos problemas, pelas adversidades que está se levantando, não. Continue caminhando, continue cavando, continue trabalhando, porque Reobote é logo ali. Então siga em frente. Aí olha só, a Bíblia diz que quando ele chega em Reobote, ele faz planos. Ele fala: agora nesse lugar nós iremos prosperar, porque o Senhor nos deu largueza, o Senhor nos deu descanso. Sabe o que acontece? Muitas das vezes, quando nós estamos no momento que nós chamamos de momento bom da nossa vida, no momento de refrigério, no momento de paz, muitas das vezes nós nos acomodamos. Quando nós chegamos no nosso Reobote, muitas das vezes nós nos acomodamos. É aquele momento que tudo está bom demais, que parece até inacreditável, que parece um sonho. Tudo dando certo, tudo prosperando, tudo cooperando.
Aí nós pensamos: agora eu estou vivendo, eu vou viver a melhor fase da minha vida. Foi o que Isaac pensou. Agora nós iremos prosperar nesse lugar, porque o Senhor nos deu descanso, o Senhor nos deu refrigério, o Senhor nos deu largueza. Nós vamos prosperar aqui. Mas só que o propósito de Deus para a vida de Isaac não era Reobote. O propósito de Deus para a vida de Isaac era Berseba. Escute: tudo o que aconteceu na vida de Isaac, desde Gerar até Reobote, era para Deus cumprir o propósito de levar ele para Berseba. Quando ele está em Reobote, está tudo em paz, está tudo cooperando, está tudo bem. A Bíblia diz que ele se levanta e ele sobe para Berseba. Não foi Deus que mandou Isaac subir para Berseba. A Bíblia diz que ele sobe para Berseba. Ele tomou a atitude de subir para Berseba. Ele entendeu que ele precisava subir para Berseba. Preste atenção nisso aqui. Vai ter atitudes que você vai tomar na sua vida, que você vai ter que esperar uma direção de Deus. Você vai ter que esperar Deus ele vir e ele falar com você, Deus usar alguém, Deus usar uma palavra, Deus usar uma circunstância, uma situação para chegar e falar para você: ei, é hora de você sair daqui e ir para lá, é hora de você tomar uma atitude, é hora de você sair desse lugar. Mas vai ter outras atitudes que para você tomar na sua vida vai ter que partir de você. Vai ter momentos na tua vida que você vai ter que tomar decisões baseadas na sua percepção e na sua visão espiritual. Isaac, ele teve o discernimento que Berseba seria o melhor lugar para ele estar, que Reobote, por melhor que fosse, Berseba seria muito melhor. Sabe por quê? Porque o tempo que ele ficou em Reobote, ele não ouviu a voz de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Isaac sobe para Berseba, quando ele chega lá, o Senhor aparece para ele e o Senhor fala com ele: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, louvado seja o nome do Senhor. Então eu estou aqui te dizendo que Reobote é bom, mas Berseba é muito melhor. Aleluias! Deus, ele tem sempre o melhor para a minha e para a sua vida. Reobote é bom por quê? Porque é o lugar de prosperidade, é o lugar de refrigério. Mas Berseba é melhor porque Berseba é o lugar onde Deus fala. Berseba foi o lugar que Deus escolheu para Isaac estar, foi o lugar que Deus escolheu para Isaac fazer morada. Agora observe aqui e preste atenção no que eu vou falar para você. A Bíblia diz que quando ele sobe para Berseba, Deus aparece para ele. Ele ouve a voz de Deus e Deus fala: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e eu sou contigo e com a tua descendência. E eu vim aqui para te dizer que este lugar eu estou entregando para você e para a tua descendência. Ou seja, desse lugar aqui ninguém mais te tira, porque esse lugar é seu, eu estou te dando. Está ouvindo isso? Reobote é bom, mas não era o lugar que Deus tinha para Isaac. O que Deus tinha para Isaac era Berseba. Talvez o que você está vivendo hoje na sua vida é bom, mas eu quero te dizer que Deus tem coisa muito melhor para você, para a glória do Senhor Jesus. Pastor, mas eu estou vivendo um momento difícil. Não importa, esse momento difícil que você está vivendo é para empurrar você para o Berseba que Deus tem preparado para a tua vida, em nome de Jesus. Agora vamos observar aqui o que Isaac faz depois que o Senhor aparece para ele em Berseba e fala com ele. Primeiro, a Bíblia diz que Isaac, ele edifica ali um altar. Ele constrói um altar ao Senhor. O altar, ele tem um único objetivo. O único objetivo do altar é adorar a Deus.
Então Isaac, ele decide adorar a Deus naquele lugar. Agora eu quero que você preste muita atenção para você entender a importância do altar. Nós precisamos aprender a edificar, a construir altares na nossa vida. Altar é lugar de adoração. Se você pegar a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, a partir do versículo 12, onde a Bíblia começa a relatar a história de Abraão, o nosso pai na fé, você vai descobrir que em todos os lugares que Abraão colocou os seus pés, ele edificou um altar ao Senhor. Em todo lugar que Abraão chegava, ele construía um altar. Preste atenção nisso. Só teve um lugar, irmãos. Só teve um único lugar que Abraão passou e não construiu altar. Que lugar foi esse? Foi no Egito. O Egito foi o único lugar que Abraão não construiu altar. Altar significa adoração. E se você observar a palavra de Deus, preste atenção no que eu estou pregando para você aqui hoje, você precisa ouvir isso. O único lugar que Abraão não construiu altar foi no Egito. E onde foi que os filhos de Abraão, que a descendência de Abraão, foram escravizados por mais de 400 anos? Foi exatamente no Egito. Foi exatamente no lugar que Abraão não adorou ao Senhor. Foi exatamente no lugar onde Abraão não construiu o altar ao Senhor. Onde Abraão não construiu o altar, a Bíblia diz que os descendentes dele foram escravizados. Você precisa ouvir isso. A área que você não usa para adorar a Deus é a área que o diabo usa para te escravizar. Pastor, é pesado o que o senhor está falando. Eu sei que é, mas eu tenho que falar o que o Espírito Santo está mandando eu falar. A área da sua vida que você não usa para glorificar a Deus é a área que o diabo vai usar para te escravizar. Se você não adorar a Deus com a sua vida financeira, é na sua vida financeira que o diabo vai te escravizar. Tem gente que trabalha a vida inteira e não prospera porque não adora a Deus na sua vida profissional. Não trabalha para glorificar o nome do Senhor. Se você não adora a Deus dentro da sua casa, no meio da sua família, o diabo vai usar a sua família, a sua casa para te escravizar. Você tem que aprender uma coisa aqui nessa noite. Deus, Ele quer te dar o poder para possuir, para conquistar. Você tem que entender que o emprego que você tem, ele precisa ser seu. Não é você ser do seu emprego. O emprego, ele não pode ser o seu dono. É você que tem que ser o dono dele. O emprego que você tem não pode impedir você de adorar e de servir ao Senhor, senão você vai ser escravizado nessa área. Está entendendo isso? A área da sua vida que você não constrói altar é a área que o diabo usa para escravizar você. Aprenda, você tem que construir um altar no seu local de trabalho. Você tem que construir um altar dentro da sua casa. Você tem que construir um altar em qualquer lugar que você chegar, meu irmão e minha irmã. Porque construir o altar é adorar a Deus. Pastor, como que eu vou adorar a Deus no meu local de trabalho se todo mundo lá é incrédulo? Se todo mundo lá serve a outros deuses? É só você pegar 2 Reis, onde a Bíblia nos conta a história de Naamã, que você vai entender. Depois que Naamã ele é curado, depois que Naamã ele conhece o Deus de Israel, a Bíblia diz que ele vira para Eliseu e fala assim: ô Eliseu, fique sabendo que toda vez que o rei da Síria entra no templo para adorar o Deus dele, eu tenho que entrar junto. Porque ele se apoia no meu ombro quando ele vai se ajoelhar diante do Deus dele. E quando ele se ajoelha, eu tenho que me ajoelhar com ele, porque ele se apoia em mim. Mas fique sabendo, profeta,
que quando eu estiver lá, de joelhos dobrados, diante do Deus do rei da Síria, o meu coração vai estar inclinado diante do Deus de Israel, porque a partir de hoje o Deus de Israel é o meu Deus. Aleluia! Não é porque todo mundo está fazendo errado que você tem que fazer também, não. Você é diferenciado. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Deus, Ele te criou e te escolheu para você adorar a Ele, para você edificar um altar de adoração a Ele. Seu coração precisa estar inclinado diante de Deus. Entenda, guarde isso no seu coração. Em todo lugar que você não construir um altar de adoração ao Senhor, em toda área da sua vida que você não adorar ao Senhor, é nessa área que o diabo vai te escravizar. É dessa área que você vai ser escravo. Então decida hoje edificar altares em todas as áreas da sua vida. Decida hoje adorar a Deus com tudo que você é e com tudo que você tem. Com tudo que você tem, todas as áreas da sua vida tem que ser para adorar e para glorificar o nome do Senhor. Segunda coisa que Isaac fez quando chegou em Berseba, a Bíblia diz que ele invocou o nome do Senhor. Aprenda a invocar o nome do Senhor. Aprenda a invocar o nome do Senhor. Aprenda a reconhecer ao Senhor em tudo na tua vida. Aprenda a dar para Ele toda a honra, toda a glória que lhe é devido. Aprenda a invocar o nome do Senhor. Está difícil, invoque o nome do Senhor. Está tudo maravilhoso, invoque o nome do Senhor. Aprenda a invocar o nome do Senhor. Terceiro, a Bíblia diz que em Berseba, Isaac, ele construiu, ele edificou as suas tendas. Sabe o que significa isso? Que ali ele fez moradia. Ele edificou ali a sua moradia. Para edificar alguma coisa tem que haver planejamento. Então ali ele fez um planejamento. Quando a Bíblia fala de tenda, a Bíblia está falando de casa. Ali Isaac, ele decidiu dar o quê? Uma estabilidade para a sua família. Entende isso? Às vezes o nosso problema é que nós vivemos como se não houvesse o amanhã. Tudo que você ganha hoje, você gasta hoje. Você não pensa na estabilidade da sua família, você não pensa no bem-estar da sua casa. Quando a Bíblia fala que Isaac, ele edificou ali a sua tenda, a sua morada, significa que ele estava preocupado com a estabilidade da sua família, com o futuro da sua família. Ele quis dar um lar, dar uma moradia, um lugar seguro para a sua família. Nós temos que aprender isso. Quando nós estamos vivendo momentos bons da nossa vida, nós temos que aprender a economizar, nós temos que aprender a investir na nossa casa, a dar para a nossa família estabilidade. Isaac fez isso quando ele constrói, quando ele edifica ali as suas tendas. Ele decide que é hora dele pensar no futuro da sua família. Nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a economizar, aprender a poupar, aprender a guardar para o dia de amanhã. Se você está prosperando hoje, glória a Deus. Use a prosperidade que Deus está te dando hoje para dar uma estabilidade para a tua casa, para a tua família, para colocar a provisão lá, para que se amanhã ou depois vier alguma luta, vier alguma adversidade, você venha estar seguro. A quarta coisa que Isaac fez em Berseba foi cavar mais um poço. Ou seja, ele estava muito bem, ele estava estabilizado, ele estava próspero, a família edificada, tendo uma vida com Deus extraordinária, Deus falando com ele, Deus aparecendo para ele. Ele estava vivendo uma vida extraordinária.
Mas ele não parou de trabalhar. Ele continuou trabalhando, ele continuou cavando poços. Nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender que nós não podemos relaxar, nós temos que continuar trabalhando, nós temos que continuar produzindo, porque Deus abençoa quem trabalha, Deus abençoa quem semeia, Deus abençoa quem produz. Tem que ter um tempo de descanso, tem. Reobote é o lugar de refrigério, Reobote é o lugar de descanso. Descansou, então é levantar e continuar subindo, é levantar e continuar caminhando, é levantar e continuar trabalhando. É isso que Deus ele quer de nós. Está entendendo, irmãos? Eu estou passando para você aqui uma direção espiritual, para você ter uma jornada feliz, para você ter uma vida extraordinária neste ano de 2023. Eu estou dizendo para você que neste ano você precisa construir altares, precisa construir um relacionamento com Deus, precisa adorar a Deus acima de qualquer coisa, colocar Deus em primeiro lugar. Coloca um propósito no seu coração. Aconteça o que acontecer, eu vou fazer a obra de Deus. Aconteça o que acontecer, eu vou estar diante de Deus, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou servir a Deus, eu vou ser fiel a Deus, eu vou edificar altares ao meu Deus. Segundo, invoque o nome do Senhor. Não importa o momento que você está passando, invoque o nome do Senhor, clame por Ele, chame pelo nome dEle. Terceiro, edifique a tua casa. Coloca a tua casa em ordem, conserta tudo, leva provisão para lá, cuida da sua família. O seu maior patrimônio é algo mais valioso que Deus te deu nessa terra, é a sua família. Não abra mão dela, cuida da sua casa. E quarto, não para de trabalhar. Se precisar descansar, descanse. Depois que descansou, levanta, continue subindo, continue caminhando, continue seguindo em frente, porque Deus tem coisa melhor para você. O melhor de Deus não é o que está aqui, o melhor de Deus é o que está por vir. Adore o nome dEle nessa noite. Aleluia! Você pode aplaudir mais forte aí, você pode dar glória a Deus enquanto você aplaude. Então abre a boca e dá glória. Aleluia! Entenderam a palavra? Quem entendeu aí, diga glória a Deus. Entendeu que o seu lugar é em Berseba, é o lugar que Deus vai falar com você, é o lugar que você vai ouvir a voz de Deus, é o lugar que você vai edificar altar para Ele, é o lugar que você vai invocar o nome dEle, é o lugar onde você vai fazer morada, e é o lugar onde você vai continuar trabalhando. Quem entendeu, diga glória a Deus.